Olá, boa noite. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal confirma o cumprimento imediato da pena do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Investigação da Polícia Federal conclui que homem que explodiu uma bomba na Praça dos Três Poderes agiu sozinho. Justiça de São Paulo decreta a prisão preventiva do enfermeiro que teria abusado de um paciente em coma no Hospital das Clínicas. Mulher que teve depressão após parto prematuro tem a posse em cargo de cartório prorrogada pelo Conselho Nacional de Justiça. Goleiro será indenizado por emissora que reprisou inúmeras vezes o frango que ele levou numa partida de futebol. E ainda, a AGU pede a condenação da Meta por falhas na verificação de propagandas publicadas no Facebook e no Instagram. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 29 de abril, começa agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na semana passada e a decisão foi submetida à análise dos demais ministros em plenário virtual. A Evelyn Araújo tem os detalhes. Os ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator para manter a prisão de Fernando Collor de Mello. Já os ministros André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Nunes Marques votaram pela soltura do ex-presidente. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de decidir na ação penal, porque atuou como advogado em ações da Operação Lava Jato. Na última sexta-feira, o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, suspendeu a análise do caso. Ele pediu para que o julgamento saísse do plenário virtual para o plenário físico. Mas, no fim de semana, o ministro mudou de ideia, reabrindo a apresentação dos votos por meio eletrônico. O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em um desdobramento da Operação Lava Jato. Para o Supremo, ficou comprovado que Collor e aliados receberam 20 milhões de reais em propina entre 2010 e 2014 por terem intermediado contratos firmados pela BR Distribuidora, na época vinculada à Petrobras. A prisão de Collor foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O relator rejeitou recursos da defesa contra a condenação. Moraes considerou que a medida foi meramente protelatória para adiar o cumprimento da pena. O ex-presidente está preso em Maceió. Ele passou por audiência de custódia e pediu para cumprir prisão domiciliar, alegando problemas de saúde como Parkinson e apneia do sono. O pedido, no entanto, ainda está em análise. Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente apresente atestados médicos que demonstrem a condição de saúde de Collor. E a Polícia Federal concluiu a investigação sobre o atentado ocorrido em 13 de novembro de 2024 na Praça dos Três Poderes, nas proximidades do Supremo Tribunal Federal. A conclusão é que o autor Francisco Vanderlei Luiz agiu sozinho, sem participação ou financiamento de terceiros, e que a motivação do crime foi o extremismo político. Foram utilizados diversos meios de prova, com destaque para a análise das comunicações e dos dados bancários e fiscais, exames periciais, reconstituição cronológica das ações do autor, além da oitiva de mais de uma dezena de testemunhas. O relatório foi então encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça autorizou a prorrogação de prazo para a posse de uma cartorária que se recuperava de um parto prematuro. Repórter Marta Ferreira. O caso aconteceu em Alagoas. A cartorária foi aprovada em concurso público, mas teve que adiar a posse por problemas sérios durante o parto. Ela ainda enfrentou um quadro de depressão depois do nascimento do bebê. A mulher pediu então para prorrogar o prazo de posse no cargo. A solicitação foi analisada pelo Conselho Nacional de Justiça. O corregedor, ministro Mauro Campbell Marques, reconheceu o direito de prorrogar a posse do cargo. Ele explicou que não há norma expressa no Judiciário de Alagoas, nem no CNJ,
que permita a prorrogação para ingresso em cargo notarial, mas que isso não impede que cada caso seja avaliado individualmente. Para o ministro, em casos como o da delegatária, devem ser levados em conta os valores constitucionais que asseguram a proteção à maternidade. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que taifeiros da aeronáutica podem sim acumular benefícios legais. A reportagem é de Jáfer Araújo. Os ministros da primeira sessão firmaram o entendimento de que é possível a aplicação cumulativa dos benefícios garantidos ao quadro de taifeiros da aeronáutica através de uma medida provisória de 2001 e de uma lei de 2009. Nas Forças Armadas, os taifeiros desempenham tarefas semelhantes às dos copeiros, arrumadores e cozinheiros, entre outras atividades. A regra vai valer para quem ingressou nesse quadro da aeronáutica até 31 de dezembro de 1992. A medida provisória permitiu aos taifeiros da aeronáutica o recebimento de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, desde que tenham completado requisitos para serem transferidos para a inatividade até 29 de dezembro de 2000. Já a lei de 2009 permitiu que taifeiros da Força fossem promovidos excepcionalmente para graduações superiores durante a inatividade, desde que não ultrapassem o posto de suboficial. O ministro Teodoro Silva Santos, relator do recurso especial afetado, ressaltou que não há vedação legal em relação à acumulação dos benefícios, o que torna possível o recebimento no caso dos militares que atendam aos requisitos legais. O ministro destacou que a interpretação conjunta proporciona uma reparação histórica à classe dos taifeiros da aeronáutica e não uma indevida superposição de graus hierárquicos. Teodoro da Silva Santos afirmou que, quando as regras foram criadas, houve um grande prejuízo à carreira dos militares taifeiros, que deixaram de receber as promoções devidas. Com a definição da tese jurídica, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos na segunda instância ou no STJ. Veja a seguir, polícia faz buscas na casa de ex-presidente da Câmara de Cuiabá. E a Justiça de São Paulo decreta a prisão preventiva do enfermeiro que teria abusado de um paciente em coma no Hospital das Clínicas. Voltamos em instantes. A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de um enfermeiro que teria abusado de um paciente em coma. O homem foi preso em flagrante no Hospital das Clínicas da capital paulista no último domingo. Quem tem as informações é o repórter Pablo Lemos. Um enfermeiro que atuava no Hospital das Clínicas de São Paulo responde por estupro de vulnerável, um crime contra vítimas menores de 14 anos ou pessoas incapazes de oferecer resistência. E essa teria sido a acusação no último domingo. Um colega de trabalho contou à polícia que flagrou o funcionário abusando sexualmente de um paciente em coma na UTI do Hospital Universitário. O crime de estupro de vulnerável foi incluído recentemente no Código Penal em 2009. Se condenado, o enfermeiro pode pegar pena de prisão entre 8 e 15 anos. Ele continua preso preventivamente durante as investigações e o caso está em segredo de justiça. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo disse que acionou a polícia no último domingo e que o funcionário foi desligado imediatamente por justa causa. Ainda em nota, afirmou que repudia com veemência o episódio e que o hospital continuará colaborando com as autoridades e prestando apoio à família do paciente. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo também abriu investigação. Em nota, reafirmou o compromisso com uma prática de enfermagem segura e isenta de danos a pacientes e cidadãos. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido do PSOL para que a Prefeitura de São Paulo derrube um muro construído na região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade. O partido alegava que a obra é discriminatória, viola o direito de ir e vir das pessoas e desrespeita a decisão do STF, que determinou uma série de medidas de proteção à população de rua.
Mas o ministro afirmou que a construção do muro em linha reta, sem cercar espaço determinado, não representa medida de segregação e que a construção é medida de segurança pública, justificada pelo grande fluxo de pessoas com alto risco de atropelamento. Um laboratório terá de pagar indenização e pensão a participante de estudo clínico que ficou com sequelas. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Marina Campos. De acordo com o processo, a mulher participava de uma pesquisa clínica de um laboratório para o lançamento de uma medicação e desenvolveu doença dermatológica rara e incapacitante. O estudo tinha o objetivo de avaliar o percentual de aproveitamento pelo organismo e a eficácia de um medicamento similar a uma fórmula amplamente utilizada em anticoncepcionais orais. A mulher relatou os primeiros sinais da doença 10 dias após a segunda rodada de aplicação da medicação. Diante dos problemas verificados, ela acionou a Justiça para obter o custeio integral dos tratamentos dermatológico, psicológico e psiquiátrico, além de indenizações por danos morais, estéticos e psicológicos. O Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu que o fato de a doença ter surgido na mesma época em que ela usou o medicamento em teste indicava a responsabilidade do laboratório. Ao STJ, o laboratório alegou que o TJ inverteu indevidamente o ônus da prova. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, enfatizou que o Tribunal Estadual, ao considerar elementos que endossavam as alegações da vítima, atribuiu ao laboratório o risco pelo insucesso da perícia, determinando que arcasse com as consequências de não ter demonstrado a inexistência do nexo causal, prova que lhe seria favorável conforme a dimensão objetiva do ônus da prova. Além disso, a ministra destacou que uma resolução da Anvisa estabelece que o patrocinador é responsável por todas as despesas necessárias para a resolução de eventos adversos decorrentes do estudo clínico, como exames, tratamentos e internação. Dessa forma, a terceira turma condenou o laboratório a indenizar a vítima em R$300 mil, além de pagar pensão vitalícia de 5 salários mínimos, devido à redução da capacidade de trabalho causada pelas sequelas irreversíveis. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal fez hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de pessoas, especialmente para o continente europeu e africano. Repórter Carolina Chaves. Mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares do estado de São Paulo cumpriram 4 mandados de prisão preventiva, 31 mandados de prisão temporária e 62 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 5ª Vara Federal de Santos, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Santa Catarina. Além das prisões e buscas, a Justiça Federal também determinou o bloqueio e apreensão de bens no valor de mais de R$1 bilhão. A investigação começou em fevereiro de 2023, com a apreensão de 3 toneladas de cocaína dentro de um veleiro brasileiro em alto mar, próximo ao continente africano, com abordagem feita pela Marinha Americana. Outros carregamentos também foram interceptados em águas internacionais pela Guarda Civil Espanhola e Marinha Francesa. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa. Em Mato Grosso, Polícia Federal, Polícia Civil e Receita reprimem o comércio de eletrônicos clandestinos. GAECO combate sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. E a Polícia Civil de Goiás age contra integrantes de torcida organizada. Vamos conferir. A Polícia Civil de Goiás fez uma operação no interior do estado, nas cidades de Trindade e Nazário. Foram 7 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão contra integrantes e simpatizantes da torcida organizada Esquadrão Vilanovense, que se denomina Comando Trindade. Eles são investigados por crimes como associação criminosa, emprego de arma branca e corrupção de menor. Em Mato Grosso, uma operação contra o comércio de eletrônicos clandestinos em shoppings e estabelecimentos comerciais. Foi na região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande.
Segundo a polícia, os produtos comercializados eram, em grande parte, de origem estrangeira, sem comprovação fiscal, ou apresentavam sinais de falsificação, o que configura crime contra o consumidor. Celulares, bolsas e carros de luxo foram apreendidos. O esquema investigado pelo GAECO em Minas Gerais envolve integrantes da organização criminosa, que fazia a abertura de empresas fantasmas em nome de laranjas, para operações comerciais de compra e venda de aparelhos celulares e de empréstimos pessoais. Tudo era feito sem nota fiscal ou qualquer registro contábil. Segundo o Ministério Público, foi determinada a indisponibilidade dos bens dos envolvidos no valor de mais de 36 milhões de reais. Além de veículos de luxo, imóveis e criptomoedas, também foram apreendidos armamentos e munições. Também em Mato Grosso, a Polícia Civil investiga um suposto esquema de corrupção envolvendo vereadores de Cuiabá. Um dos alvos foi o ex-presidente da Câmara Municipal, Francisco Carlos Amorim Silveira, o Chico 2000, do Partido Liberal. Os policiais estiveram na casa de Chico 2000, na sede da Câmara, que foi totalmente fechada, onde cumpriram mandados de busca e apreensão em gabinetes, além de busca nos sistemas e câmeras de monitoramento da própria Câmara Municipal, onde teria sido o crime. A Polícia Federal prendeu 3 pessoas em Minas Gerais por envolvimento com tráfico de pessoas e trabalho escravo. 2 vítimas uruguaias foram libertadas em Planura, no Triângulo Mineiro. Elas viviam em situação análoga à escravidão. Segundo as investigações, os aliciadores usavam redes sociais para atrair pessoas em situação de vulnerabilidade, prometendo trabalho e abrigo. A quadrilha mirava principalmente pessoas da comunidade LGBTQIA+. Uma das vítimas ficou quase 10 anos nessa condição e foi obrigada a tatuar as iniciais dos patrões no corpo como marca de posse. A outra vítima, uma mulher trans, foi explorada por 6 meses. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União apontam a necessidade de melhorias nos processos de heteroidentificação racial do Concurso Nacional Unificado. Repórter Márcio Fontinelli. Em uma nota técnica conjunta, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Defensoria Pública da União apresentaram ao governo federal a importância de tornar mais claros e objetivos alguns pontos da fase de heteroidentificação racial no Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos. Uma delas é a adoção da análise física como critério suficiente para aprovação no sistema de cotas. A iniciativa do MPF e da DPU aconteceu depois de uma série de denúncias feitas por candidatos que se sentiram prejudicados com os métodos aplicados hoje, como o da comprovação de ancestralidade. Veja a seguir, o município de Mato Grosso terá que indenizar a família de uma mulher que morreu num acidente provocado por uma lombada fora do padrão. E goleiro será indenizado por uma emissora que reprisou inúmeras vezes o frango que ele levou numa partida de futebol. Os detalhes no próximo bloco. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação da Rede Globo por reprisar o frango de um goleiro. O repórter João Pedro Melo traz as informações. Para o colegiado do TJ Paulista, a veiculação reiterada da falha do jogador configurou abuso de direito. Diante disso, a 6ª Câmara de Direito Privado da Corte manteve a condenação da rede de comunicação, que terá que pagar uma indenização no valor de R$30 mil ao ex-goleiro Alexandre Cajuru. Na época do fato, o jogador defendia o time do CSA de Maceió e no Campeonato Brasileiro da Série B falhou em um lance que resultou em um gol da Ponte Preta. No voto que deu, o relator do caso, desembargador Marcelo do Amaral Perino, disse que o caso envolveu um conflito entre a liberdade de imprensa e o direito à proteção da honra e da imagem.
A situação teria ocorrido quando o canal a cabo Sport TV, que pertence ao Grupo Globo, criou um quadro que passou a exibir repetidamente a falha do jogador. Ao entrar com a ação, o atleta destacou que a repercussão negativa do caso dificultou a renovação de contratos com clubes da primeira divisão, já que foram 4.200 exibições da falha em 2020 e outras 600 em 2021. O relator destacou ainda que, do mesmo modo que é assegurada a liberdade de expressão e de imprensa, é garantido àqueles que sofrem danos de ordem moral que venham a ser atingidos na sua intimidade, na sua imagem em decorrência da atuação da imprensa ou ainda de qualquer pessoa que se valha dos meios de comunicação, o direito de ressarcimento. Inicialmente, a ação foi julgada pela 8ª Vara Cível de Ribeirão Preto, que reconheceu a revelia da Globo, que não se manifestou no prazo correto dentro do processo, e a indenização foi fixada em R$30 mil. As duas partes discordaram da decisão e entraram com uma apelação. A Globo pediu a improcedência da ação, além da redução do valor de indenização, enquanto o ex-goleiro pediu aumento do valor para R$150 mil. Ao analisar o caso, o TJ Paulista entendeu que o valor de R$30 mil era adequado e não estimulava novas condutas abusivas. E no Ceará, a Justiça decidiu que uma seguradora não será obrigada a indenizar nem pagar prêmio a um segurado que alegou roubo de veículo. Os detalhes com Marta Ferreira. O motorista alegou no processo que havia sido vítima de um assalto e chegou inclusive a registrar um boletim de ocorrência. Já a empresa de seguros argumentou que no local frequentado pelo segurado, ninguém confirmou ter visto o veículo por lá. O motorista sequer apresentou um comprovante de compra do carro. O pagamento do prêmio também teria sido feito com o cartão de uma terceira pessoa, que confirmou que houve uma batida, mas não um roubo. O caso foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Ceará. A juíza responsável entendeu que o motorista não conseguiu provas suficientes para que a indenização fosse paga pela seguradora. Já em Minas Gerais, um motorista vai ser indenizado por causa da demora na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. As informações com Regina Souza. A primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença da comarca de Montes Claros, que condenou o Departamento de Trânsito do Estado a indenizar um motorista em R$4 mil por danos morais, devido ao atraso de 5 anos para a renovação da CNH. O motorista sustentou que o documento foi emitido em Eunápolis, na Bahia, em 1993. Ele transferiu o prontuário para Montes Claros em 2003 e renovou a carteira em 2008. Mas no momento da renovação em 2013, o Detran Mineiro negou-se a concluir o processo em razão de uma suposta irregularidade apontada pelo Detran da Bahia, referente a uma duplicidade de prontuários. A Justiça considerou o dano moral por falha do poder público de manter atualizadas e corretas as informações presentes nos sistemas que deveriam ter abrangência nacional. A terceira Câmara de Direito Público e Coletivo de Mato Grosso manteve a condenação do município de Sinop a pagar danos morais e materiais à família de uma mulher que morreu em acidente de trânsito. Ficou comprovado que a principal causa do acidente foi uma lombada que estava fora do padrão. A repórter Eli Cristina Azevedo tem as informações. A terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve, por unanimidade, a condenação do município de Sinop por danos morais e materiais decorrentes da morte de uma mulher vítima de um acidente de trânsito. A decisão foi proferida na sessão sob relatoria do desembargador Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro. Conforme os autos do processo, o acidente foi causado por uma lombada fora dos padrões técnicos e ausência de iluminação pública adequada. Diante das evidências, o município foi condenado ao pagamento de R$50 mil a títulos de danos morais para cada um dos 3 filhos da vítima e pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, rateada entre os filhos.
O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União acionaram o governo da Bahia na Justiça pelo homicídio de um adolescente indígena no estado. O pedido de indenização ultrapassa 6,5 milhões de reais. Repórter Márcio Fontinelli. Em trabalho conjunto, procuradores da República e defensores públicos da União entraram com ação judicial contra o governo da Bahia em razão do assassinato de um adolescente indígena de 14 anos em 2022. Durante as investigações do crime, ficou confirmado que o rapaz perdeu a vida e outros 3 indígenas ficaram feridos depois que 3 policiais militares, que trabalhavam como seguranças de uma fazenda no horário de folga, dispararam contra as vítimas. Para o Ministério Público Federal e a DPU, o Estado falhou ao não impedir que os PMs atuassem de forma ilegal para particulares, além de não garantir a segurança dos indígenas. Entre outros pedidos, a ação requer o pagamento de R$ 6.800.000 em indenizações. A repórter Elaine Coimbra, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mostra agora como foi o fechamento da 18ª edição do projeto Ribeirinho Cidadão no município de Salto do Céu. Vamos ver. A última parada do Ribeirinho Cidadão Rota das Águas foi em Salto do Céu. Um nome poético para fechar com chave de ouro a 18ª edição do projeto. Com pouco mais de 3.700 habitantes, o município fica na região sudoeste de Mato Grosso, coladinho com a cidade de Reserva do Cabaçal. Por aqui, a ação chegou com força total. Um dia antes dos atendimentos, o casamento comunitário realizou o sonho de 15 casais, graças à parceria entre a Prefeitura, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Olha, eu estou muito feliz, porque assim, eu sempre sonhei em casar, né? E apareceu essa oportunidade, aí nós topou, tá sendo muito ótimo. E às vezes a gente não tem a condução de pagar um casamento, né? Foi uma oportunidade muito boa que veio para nossa cidade. Para mim é um privilégio e muita alegria, né? Estar vivendo esse momento e mais uma etapa da gente na vida, né? Prevendo um futuro, então, para o cidadão, é melhor que tenha essa situação legalizada. E hoje o melhor foi receber a devolutiva dos casais. Os casais falaram para a gente, vários deles nos procuraram, mandaram mensagens nas redes sociais agradecendo e que foi maravilhoso, foi uma parceria maravilhosa, perfeita mesmo. O dia de atendimento que levou cidadania e dignidade foi realizado na Escola Estadual Francisco Villanova. Foi neste local que a comunidade se reuniu em busca de orientações jurídicas, documentos e acesso a serviços essenciais. Tudo de graça, perto de casa e com o acolhimento que cada um merece. Teve um buzinaço, aí eu ouvi, né? Fiquei interessada em estar vindo, porque eu estava precisando fazer o exame de oftalmológico de vista. Aí eu quis aproveitar, porque é de graça e aqui a gente tem mais dificuldade para chegar até nós, aí tem que aproveitar o momento que tem para a gente poder estar vindo fazer. Eu vim fazer a segunda via do RG e é muito importante, né? Porque a gente não precisa de sair daqui, deslocar para outro lugar, e pode estar resolvendo todas as questões dos documentos aqui. Isso é muito bem, vocês estão de parabéns e está ajudando muitas pessoas. Me examinou do coração e da coluna e agora eu vou fazer sobrancelha. Uma expedição de 10 dias com a sensação do dever cumprido. Mostra ao Poder Judiciário, através da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Zucchi, um compromisso firmado, onde está presente a cidadania, presente a justiça e fazendo a diferença na vida de muita gente. Mostrando um judiciário junto ao seu jurisdicionado, mostrando ações efetivamente sendo feitas e concluídas, a população agradece com essas ações efetivas. Veja a seguir, empresa aérea terá que incluir comissários de bordo no cálculo da cota de aprendizes. E ainda, a AGU pede a condenação da Meta por falhas na verificação de propagandas publicadas no Facebook e no Instagram. Voltamos já.
Advocacia Geral da União entrou com uma ação civil pública pedindo a condenação da Meta, que controla o Facebook e o Instagram por enriquecimento ilícito e danos morais coletivos. O motivo são falhas na verificação de propagandas publicadas nas redes sociais. As postagens usavam símbolos do governo e imagens de autoridades adulteradas por inteligência artificial para enganar os usuários. A reportagem é de Evne Araújo. Os anúncios ofertavam serviços relacionados ao Pix, ao programa Bolsa Família e até a Polícia Federal. Segundo a Advocacia Geral da União, a maior parte das propagandas era para aplicar golpes financeiros nos usuários. Os golpistas ofereciam, por exemplo, saques de benefícios ou valores disponíveis em contas mediante o pagamento de taxas. Segundo a AGU, foram identificadas quase 2.000 propagandas fraudulentas nas redes sociais gerenciadas pela Meta. As publicações também usavam inteligência artificial para modificar conteúdos oficiais, como imagens e vídeos de autoridades do governo. Na ação civil pública, a Advocacia Geral da União pede que o dinheiro arrecadado com esses anúncios seja destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Para a AGU, o sistema de verificação de propagandas das plataformas é ineficiente. A empresa deveria ter identificado as publicações falsas, o que demonstra falha ou omissão nas análises. Além da condenação por enriquecimento ilícito e danos morais coletivos, a ação pede que as plataformas adotem medidas para impedir o uso indevido de marcas do governo, imagens e vídeos de autoridades públicas e faça o bloqueio automático das postagens, quando isso ocorrer. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aumentou o valor de indenização que deve ser pago a um correntista transexual que teve o nome civil anterior utilizado indevidamente nos registros bancários. As informações com Carolina Chaves. Em 2023, o correntista alterou o nome e gênero no registro civil e pediu para que o Banco Digital atualizasse o cadastro. Apesar de vários pedidos, o Banco Digital não fez a mudança e os documentos bancários continuaram com o nome civil anterior, causando constrangimento. O correntista recorreu à Justiça e pediu uma indenização de R$20 mil por danos morais. A primeira instância reconheceu a falha na prestação de serviço do Banco Digital e determinou a imediata retificação dos dados, mas fixou o valor de indenização em R$3 mil. Inconformado com um valor bem abaixo do pedido, o correntista recorreu contra a decisão e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal alterou o valor do dano moral a ser pago. Os desembargadores consideraram a gravidade do constrangimento e os danos emocionais sofridos pelo correntista. Os magistrados lembraram que o respeito à identidade de gênero é um direito fundamental da dignidade da pessoa humana previsto na Constituição e o banco violou também direito do consumidor. Eles aumentaram de R$3 para R$8 mil o valor da indenização. Segundo a decisão, o valor maior foi considerado adequado para prevenir que a falha volte a se repetir sem configurar enriquecimento ilícito do autor da ação. A decisão foi unânime. O Ministério Público Federal fez uma nova recomendação ao INSS sobre empréstimos consignados. Quem explica é o repórter Márcio Fontinelli. O INSS recebeu do Ministério Público Federal mais um pedido de atenção em relação às medidas de segurança para os processos de empréstimos consignados. Em fevereiro, o MPF já tinha feito uma recomendação relacionada ao tema, mas não teve resposta. Entre os pedidos, os procuradores reforçam a necessidade de mais transparência no aplicativo Meu INSS e uma camada a mais de segurança para os empréstimos com desconto em folha, feitos online. E o Tribunal Superior do Trabalho determinou que empresa aérea terá que incluir comissários de bordo no cálculo da cota de aprendizes. Os detalhes com João Pedro Melo. A decisão foi unânime pela 7ª turma da Corte. Determina que uma empresa aérea inclua a função de comissário de bordo no cálculo da cota legal mínima de aprendizes, condenando inclusive a companhia por dano moral coletivo em razão do descumprimento da lei. Pela legislação, as empresas devem contratar entre 5% e 15% de aprendizes para as funções que exigem formação profissional, promovendo a inclusão de jovens no mercado de trabalho.
O Ministério Público do Trabalho destacou que, com base no levantamento feito com cada setor da empresa, seriam necessários pelo menos 985 aprendizes, mas foram comprovadas as contratações de apenas 619. Anteriormente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região já tinha decidido que essa função exigia habilitação técnica, sendo excluída da contagem. Mas, ao analisar o recurso, a 7ª turma reformou o entendimento e teve como base o voto do relator, ministro Cláudio Brandão, que destacou o fato do Código Brasileiro de Aeronáutica e a lei que regulamenta tais profissões não especificarem se os certificados exigidos para a função equivalem a uma habilitação profissional de nível técnico. Com isso, a empresa aérea tem 6 meses para se adequar, sob pena de multa diária de R$10 mil por cada aprendiz não contratado, dentro das regras legais. Em vigor desde 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados é tema de um novo livro lançado na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e com um novo foco, a LGPD sob a ótica da inteligência artificial generativa. Veja na reportagem de Fabrício Veloso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu o lançamento da 2ª edição do livro Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e os serviços notariais e de registros. De autoria do desembargador Marcelo Rodrigues e publicada pelo Colégio Notarial do Brasil, Seção Minas Gerais, a obra examina conceitos e definições trazidos pela LGPD no plano jurídico nacional e analisa o uso e a fiscalização da lei no Brasil, bem como a relação do tema com as atividades de tabeliães e oficiais registradores. O lançamento aconteceu no hall do edifício sede do TJMG em Belo Horizonte e reuniu magistrados, servidores e amigos do desembargador Marcelo Rodrigues. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro de 2020. Desde então, tem sido objeto de estudo por juristas e autoridades pela complexidade do uso e divulgação de informações pessoais. Nós estamos vivendo uma época de uma sociedade informacional, uma sociedade que consome informações e a matéria-prima dessas informações basicamente são os dados pessoais, os dados das pessoas. Então, como devemos tratar esses dados? Isso é uma pergunta muito relevante para o Poder Judiciário e também para o extrajudicial, né? Com o lançamento da nova edição, o desembargador Marcelo Rodrigues lança luz sobre um novo tema, o uso da Lei Geral de Proteção de Dados sob a ótica da inteligência artificial generativa. Os desafios para a regulação e o uso da IA no Poder Judiciário ganharam um novo capítulo nesta obra, que aborda também o Marco Civil, o Código Civil de 2024 e as criações da inteligência artificial associadas ao direito imaterial. Como aplicar esse avanço tecnológico fenomenal com ética e com responsabilidade? Como prevenir problemas, eventualmente vieses discriminatórios embutidos nos algoritmos e dar transparência para o titular dos dados pessoais? A diretoria do TJMG esteve presente no lançamento e destacou a importância do estudo da LGPD associada à atividade notarial e de registro. Nessa nova versão da obra do desembargador Marcelo, nós temos o estudo da inteligência artificial. Então, quais as facilidades, quais os riscos e quais os cuidados que nós devemos ter ao realizar atos notariais de registro, termos em mente que existe a inteligência artificial e principalmente protegendo os dados pessoais. Eu acredito que essa obra virá contribuir muito para a boa aplicação dessas modernidades da informática. Para o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Minas Gerais, Vitor Moraes, o tema interessa não só aos trabalhadores dos serviços notariais, mas à população. É uma obra que traz uma doutrina, ela enriquece o nosso dia a dia e embasa, inclusive, para algumas práticas usadas. Esclarece, é uma obra esclarecedora, traz o tema inteligência artificial recentíssimo para dentro desse estudo.
E veja no próximo bloco, o presidente do TSE vai a Pernambuco ver de perto os preparativos para mais uma eleição suplementar. E o TST reconhece vínculo de emprego de policial militar que trabalhou como segurança particular de prefeito. Até já. E a partir desta terça-feira, o Superior Tribunal Militar passa a contar com 2 mulheres atuando simultaneamente em plenário. A juíza corregedora auxiliar Safira Maria de Figueiredo foi convocada para exercer temporariamente a função de ministra substituta até que o Senado decida pelo nome da advogada Verônica Abdala Sterman, que já foi indicada pelo Executivo. Safira Figueiredo é jornalista e magistrada de carreira da Justiça Militar da União. A presidente do TSE foi a Pernambuco ver de perto os preparativos para mais uma eleição suplementar. Carmen Lúcia esteve também no lançamento do Comitê Feminino de Liderança Setorial da Federação das Indústrias do Estado e ressaltou lá a importância da participação das mulheres na política. Repórter Daniela Ramalho. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, esteve no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. A ministra falou sobre as eleições suplementares marcadas para 6 de maio em Goiânia, cidade pernambucana com pouco mais de 65 mil eleitores. E também falou sobre as eleições gerais de 2026. Temas como acessibilidade e biometria farão parte da agenda de prioridades das eleições. Carmen Lúcia também participou do lançamento do Comitê Feminino de Liderança Setorial da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, no qual se debateu combate à violência contra as mulheres e a participação delas na indústria. Um policial militar que trabalhou como segurança particular de prefeito teve o vínculo de emprego com um político reconhecido. A decisão da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho levou em conta o contrato firmado em que a equipe e a prestação de serviços por mais de 3 dias da semana foi contratado, o que caracteriza a relação de emprego. Repórter Samanta Flor. O caso ocorreu em Goiânia, Pernambuco. O policial disse que prestou serviços como segurança particular do prefeito da cidade por 1 ano. Ele alegou que trabalhava de 2 a 3 dias por semana com mais 2 colegas, também policiais militares. Afirmou ainda que era comum acompanhar o prefeito em viagens. Por isso, solicitou o reconhecimento do vínculo de emprego. Em defesa, o político disse que concorreu à prefeitura de Goiânia e que o policial prestou serviço no fim da campanha, portanto, sem vínculo de emprego. Ao assumir o cargo de prefeito, passou a pedir novamente os serviços de segurança aos 3 policiais como diaristas. Ele sustentou que se tratava de prestação autônoma de serviços. Em primeiro grau, o pedido de vínculo foi negado. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco reformou a sentença. Com isso, o ex-prefeito de Goiânia foi condenado a registrar a carteira de trabalho do profissional como segurança, além de pagar as verbas rescisórias. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator ministro Douglas Alencar considerou que depoimentos incluídos no processo indicavam que o trabalho era prestado em menos de 3 dias na semana e que havia um rodízio entre os seguranças. Por isso, não estariam caracterizados todos os pressupostos da relação de emprego. Mas prevaleceu o voto do ministro Breno Medeiros, que apresentou o entendimento divergente. Ele explicou que o trabalho em equipe consiste na junção de um grupo de colaboradores com habilidades específicas, a fim de atingir resultados superiores aos que seriam alcançados individualmente. Além disso, o ministro lembrou que no trabalho doméstico com vínculo empregatício, o serviço é prestado em ambiente residencial, de forma contínua, subordinada e onerosa, em mais de 2 dias por semana e sem geração de lucro para a parte empregadora. Inclusive, foi deferido o pagamento de horas extras aqui nesse sentido, que ele elaborava em média das 8 às 20h30, 2 ou 3 vezes por semana. Isso quer dizer, havia mais do que 2 vezes por semana. E isso é vínculo doméstico. A ministra Morgana Richa acompanhou a divergência.
Os embargos de declaração, eles trazem a premissa fática aqui que é de 3 dias por semana. E, a meu ver, aqui na linha da divergência, está configurado um contrato de doméstico plurimo, definido pela harmonia e concertação de interesses, no caso, a substituição entre os seguranças. Dessa forma, por maioria, a quinta turma entendeu que ficou caracterizado o contrato em equipe e a prestação de serviços por mais de 3 dias da semana, o que representa o vínculo de emprego. Não cabe mais recurso. E a Justiça Trabalhista de Bento Gonçalves condenou a empresa Fênix Serviços Administrativos a pagar uma indenização de R$3 milhões por danos morais a 210 trabalhadores flagrados em condições análogas à escravidão nas vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi. A empresa fez a contratação dos trabalhadores em fevereiro de 2023 e, pela decisão judicial, a Fênix e outras empresas associadas aos donos foram condenadas a pagar indenização diretamente aos trabalhadores resgatados. A Justiça de São Paulo manteve, em parte, uma condenação ao Estado por discriminação racial praticada por um professor da rede pública. O governo terá de pagar R$10 mil por danos morais à vítima, um aluno do ensino fundamental. A decisão unânime foi da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que o governo tem responsabilidade por atos cometidos pelos seus agentes. A indenização era maior, mas o Estado recorreu e o valor foi fixado em R$10 mil. De acordo com o processo, o aluno foi levado à diretoria por estar conversando muito durante a aula. Na ausência dele, o professor fez comentários racistas e piadas ofensivas na frente da turma. A mãe do menino, do 6º ano do ensino fundamental, e outros pais fizeram um boletim de ocorrência na polícia. Na decisão, o relator alegou que o fato de o professor ter praticado os atos discriminatórios teve especial gravidade. O ambiente escolar deve ser um espaço receptivo, de aprendizado e respeito, e o ato do docente de proferir comentários e injúrias de cunho racista direcionados a um dos alunos não apenas fere a dignidade da vítima, mas também abala a confiança na instituição de ensino e na atuação do Estado, que tem o dever de assegurar uma educação livre de discriminação. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.